sobretudo, muito obrigado pela atenção aí com a audiência da Jovem Pan News. Bom dia, Manuela, bom dia, Carlos, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Muito bom estar aqui em Curitiba novamente com vocês. Governador, eu quero começar questionando justamente sobre o que nós falávamos antes do intervalo, que foi a reunião entre 9 governadores que aconteceu ali em Brasília, reforçando sem nenhum representante do governo federal, que também ainda não anunciou nenhum tipo de auxílio por conta desse tarifaço dos Estados Unidos. Nós aqui do estado do Paraná somos um estado que está sendo bastante afetado e sei que Minas Gerais também. Então queria primeiro entender como que o senhor avalia essa reunião, qual que vai ser o resultado prático também de tudo isso, como que vem essa cobrança para uma ação do governo federal. Sim, Manuela, nós estivemos lá ontem reunidos, 9 governadores, nós representamos mais de 61% dos brasileiros, inclusive o governador Ratinho estava lá ontem. E o que nós queremos, Manuela, é uma ação por parte do governo federal. Uma ação para amenizar os impactos negativos que todos estamos sentindo com o tarifaço, que vale lembrar foi provocado, é consequência de atos, de ações irresponsáveis do presidente Lula. Quando você tem um grande cliente, e no caso dos Estados Unidos é o segundo maior cliente do Brasil, você não fica questionando a moeda dele. O mundo inteiro usa o dólar. Então, que o Lula queira também mudar o sistema métrico decimal, será que tudo que funciona está errado? Parece que na cabeça dele e de alguns outros políticos, tudo precisa mudar. E o dólar é o padrão por causa da credibilidade da história. Não foi imposto a ninguém, não. Ele foi conquistado há 100 anos, há 150 anos. Esse é um ponto. O presidente Lula só tem aliado a ditadores, a países claramente anti-americanos, como Venezuela, como Irã, como lá os palestinos. E tudo isso tem feito com que os Estados Unidos passem a ver o Brasil como um país que está indo frontalmente contra os interesses do país. E nada mais claro do que você está retaliando. Se alguém está só prejudicando o Brasil e o Brasil ficar quieto, parece que dá a entender que você está concordando com isso. E agora nós temos um presidente novo nos Estados Unidos que tem um grau de tolerância muito diferente do anterior. Então o presidente precisa rever se ele quer ficar com os países do Ocidente, que estão aqui do nosso lado, que são cristãos, que são democráticos, ou se ele quer continuar no meio dos BRICS, que na minha opinião é um Frankenstein. Tem países ali de todos os continentes, com histórias distintas, países não democráticos, países não cristãos, e o único objetivo do BRICS até hoje parece que tem sido questionar a ordem mundial e não está fazendo alguma coisa efetivamente. Vale lembrar que o Brasil precisa negociar bem, vender para o mundo todo. Agora ficar se aliando a pessoas que não têm nada em comum conosco é muito estranho. Governador, mas e falando de medidas práticas assim dessa reunião, né? Porque a gente não teve nenhum anúncio por parte do governo federal ainda. Alguns estados estão anunciando medidas emergenciais. O estado aqui do Paraná já anunciou algumas coisas, mas para esses empresários, esses trabalhadores que já estão sendo afetados há um mês, né? Existe alguma coisa nova? Então, aí é que nós entramos na questão. Nós queremos que o governo federal, da mesma maneira que vários estados já fizeram, inclusive lá em Minas, nós já separamos 300 milhões de reais para estar contribuindo, amenizando o impacto nas empresas exportadoras. Nós queremos que o governo federal, que é quem ocasionou tudo isso, faça algo para poder amenizar para todos os setores afetados. E até o momento nada foi feito. E outro ponto, Manuela, que nós solicitamos lá foi que o governo federal abra um canal de interlocução com o governo americano imediatamente. O ideal é que o Lula pegasse um avião e fosse lá. Ele já viajou o mundo inteiro, já foi não sei quantas vezes a esses países aí com ditadores. Por que não pode ir aos Estados Unidos, que é a maior democracia do Ocidente? E se ele não quiser fazer isso, nós falamos lá ontem que ele delegue ao Congresso. O que não pode é ficar esse país acéfalo, sem ação, e milhões de brasileiros sofrendo as consequências.
Daqui a pouco está aí o desemprego, empresas fechando e um governo que parece que fechou os olhos para esse grande problema que ele próprio criou. Governador, o senhor já deu uma declaração pública até à imprensa dizendo que será candidato à presidência da República com ou sem o apoio de Jair Bolsonaro. Como é que o senhor tem enxergado essa recente aí, o fato da prisão domiciliar do ex-presidente? É claramente, Carlos, um excesso. Não resta dúvida, não há nenhum motivo. O presidente, hora alguma, se transformou em uma ameaça, ele se colocou à disposição da justiça. E isso está muito dentro dessa questão da nossa justiça, em especial o Supremo Tribunal Federal, ter se transformado num mecanismo de caça à oposição. Está claríssimo, né? Com todos que eu converso, com pessoas que convivem há décadas com o poder, que convivem com Brasília, com o próprio Supremo, já me falaram, nunca vimos nada igual, nada. É uma perseguição e com interesse de conflito, um conflito gigantesco, né? A vítima é a testemunha, é o investigador, é o juiz, ele faz tudo. Isso nunca ocorreu. Nós estamos rasgando a Constituição várias vezes ao dia aqui no Brasil com esses processos que não têm nem pé nem fundamento. É claramente uma perseguição à oposição de um governo que não tem o que mostrar. Então sabe que não tem condição de ganhar a eleição, fica fazendo o quê? Perseguindo opositores, porque não tem entrega, não tem plano. Um governo fraco, ruim, cheio de escândalos, cheio de corrupção e parece que não resta outra alternativa a não ser isso. E nós estamos caminhando para nos transformarmos em algo semelhante a uma Venezuela. O que está acontecendo aqui é o que o Hugo Chávez fez lá há 25 anos atrás. O Brasil vai se transformar num pária, num país pária internacionalmente. Nós vamos ser vistos, já estamos começando a ser vistos da mesma maneira que uma Venezuela. Agora, só para emendar, Manu, Romeu Zema, presidente da República em 2026, né, assinaria um indulto aí para Bolsonaro e os demais investigados aí no 8 de janeiro? Até uma pergunta do Maxwell Amaral aqui para registrar a pergunta dele na live. Assinaria sim. Nós temos de olhar o passado. Nós não tivemos anistia para terroristas que sequestraram, assassinaram pessoas durante o regime militar? Agora me fala quem que esse pessoal sequestrou, matou, etc. Você pensar em alguma coisa, escrever alguma coisa, não quer dizer que você é criminoso, não. Se você agora falar, eu tenho a intenção, vou escrever aqui que eu quero doar 100 mil reais para uma instituição de caridade e não doa, você não é benfeitor. Da mesma maneira que se você escrever algo negativo, você não é malfeitor. Aquilo que está no campo das ideias não pode ser considerado crime, não. Crime é quem disparou a arma, quem matou. Que golpe que teve aqui no Brasil? Que tiro que alguém escutou referente a golpe? Então, estão criando, né, uma situação que, infelizmente, já iludiu alguns milhões de pessoas que acham que houve uma tentativa de golpe para poder perseguir a oposição mais uma vez. E nós temos, Carlos, de olhar para o futuro. Eu falo que quem fica nessa situação do Brasil, atualmente, é igual marido e mulher que tem 10 filhos, ficam só brigando e esquece de dar alimento para os filhos. O que está acontecendo no Brasil hoje é algo semelhante a isso. Nós temos de fechar essa página e olharmos para o futuro. Ficar carregando ressentimento, carga do passado, não nos leva para o futuro. Esse governo só olha pelo retrovisor e não pelo para-brisa. E aí a coisa não anda e está claro. Por isso que o Brasil vem ficando para trás no mundo. Por isso que há 40 anos o Brasil representava 4% da economia mundial, hoje representa 2,2%. Então é um país que está crescendo menos do que o mundo e quanto mais o tempo passa, mais os outros países ficam à frente do Brasil. Porque aqui não se chega a nenhuma conclusão, não se faz nada visando o futuro. Fica só essa briga de marido e mulher e quem paga o pato é o filho. No caso do Brasil, quem paga o pato somos nós, a população.
Governador, como o Carlos falou, o senhor vem sinalizando para uma candidatura à presidência no ano que vem, com ou sem o apoio de Jair Bolsonaro. E aí a pergunta é, há esse espaço para crescimento na direita sem o apoio de Jair Bolsonaro hoje? Tem sim, inclusive, Manuela, eu estive com ele há cerca de 20 dias atrás para comunicá-lo dessa pré-candidatura minha, que é uma decisão do Novo, com a qual eu fiquei muito honrado, satisfeito. Fizemos um governo muito bem avaliado em Minas Gerais. Aqui no Paraná ninguém sabe, mas nós assumimos um estado arruinado, arrasado pelo PT. E lá nós tiramos o Titanic do fundo do mar e o Titanic está navegando hoje. Guardadas as devidas proporções, foi o que nós fizemos lá. E o presidente é da opinião de que quanto mais candidatos a direita tiver, melhor. Se a direita tiver candidatos bons, e terá, né? Como temos aqui o próprio governador Ratinho, outros governadores que estão pleiteando, isso significa mais votos. Eu tenho certeza que nós teremos aqui mais votos num candidato a presidente do Paraná, se o atual governador for candidato, do que se fosse outro de outro estado. E boa parte desses votos serão transferidos no segundo turno. Então é muito bom que a direita venha com 2, com 3 ou com 4 candidatos, que aquele que for para o segundo turno, com toda certeza, terá boa parte desses votos e aumenta a chance expressivamente de uma vitória. E o que eu desejo para o ano que vem não é essa vitória que o presidente Lula teve de 501 a 499, não. Eu queria muito, e nós vamos ter, uma vitória de 550 a 450, para ficar marcante que o brasileiro quer mudança, que o brasileiro está farto dessa situação, desse governo que não se mobiliza. Mas aí da sua parte, em um eventual primeiro turno, está descartada a possibilidade de união com outros desses nomes que estão despontando? Sim, hoje o partido definiu que quer ter um candidato a presidente, o Partido Novo. E aí como é que o senhor pretende, presidente, governar com o Congresso e agora com o Supremo Tribunal Federal, com essa relação cada vez mais tensa que a gente vê em Brasília? Primeiro, Carlos, eu espero que até lá, né, essa temperatura e pressão caiam, né, porque está chegando no nível de explosão, né? Vocês estavam comentando agora há pouco os fatos aí dos últimos dias. Espero que até lá o diálogo venha a aflorar, né, o que não acontece hoje. Mas, de toda maneira, o próximo presidente do Brasil vai pegar um país numa situação financeira extremamente delicada. Esse governo, com essa gastança, está colocando o Brasil no precipício fiscal. Uma dívida que está crescendo a níveis que deixa qualquer um estarrecido, e ninguém quer emprestar dinheiro a juros baixos para um governo que cada vez tem menos condição de arcar com os compromissos. É igual qualquer um de nós aqui. A nossa dívida está subindo e o banco vai continuar emprestando dinheiro para nós? Não vai. E se emprestar, vai ser com taxa de juros altíssima. Então, além desse problema institucional que nós temos hoje, que é preocupante, mas acho que isso, uma hora começa a resolver. Essa reunião dos governadores ontem foi um primeiro ponto nessa questão. Sei que os presidentes de partidos vão se reunir a semana que vem, dos principais partidos. Também é uma iniciativa que nós tomamos ontem lá, nós governadores, para que comece a haver alguma ação, que o Congresso pare de ficar imobilizado. O Congresso precisa ter coragem de agir. Não é possível, né, a grande maioria dos parlamentares quererem fazer alguma coisa e não ser pautado. Você está indo contra a vontade popular. Em algum momento isso vai gerar uma onda que ninguém sabe o tamanho. 7h47, rápido intervalo para quem está na FM. A entrevista continua lá na live e já a gente volta também aqui na rádio. Jornal da Manhã, Paraná.
Ao vivo e exclusivo para o pessoal que está aqui com a gente no canal do YouTube Jovem Pan News Paraná. Não esqueça de deixar o seu like e a entrevista continua exclusivamente para você que está com a gente na internet, com pergunta, inclusive, de você que está aqui na audiência. Já que o governador estava falando do Congresso Nacional, a audiência pergunta aqui sobre a sua opinião sobre esse impeachment de Alexandre de Moraes e essas pautas que começam a ressurgir, vamos dizer assim, no Congresso Nacional para tentar frear um pouco o Supremo Tribunal Federal. Bom, Manuela, eu vejo na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, né, talvez o principal, né, extremista nessa questão de penas totalmente incondizentes com a natureza do crime. Alguém ser condenado a 17 anos porque assentou numa cadeira, né? Eu acho que isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? Alguém assentar numa cadeira, isso significa que é um golpe contra a democracia, um atentado contra a democracia. Assentou na cadeira, tá errado? Tá. Ninguém pode entrar num local público ou privado, como é lá, e quebrar, depredar, assentar, usar os equipamentos. Mas que a pena seja de acordo com o que está lá na legislação, e não que você é um terrorista porque fez isso, como estão dizendo. Então, esse extremo realmente vai ter um custo, né? E eu não concordo de forma alguma com essa posição, que na minha opinião tem sido de perseguição política. Agora vai caber ao Congresso avaliar. E eu sou favorável a colocar um limite no Supremo, sim, a mudar a maneira como ele pode nomear seus membros. Eu mesmo sou favorável a ter mandatos, né, que seja 10 anos para quem está lá, como já existe em diversos outros países, porque aqui no Brasil nós estamos vendo o que pode acontecer quando um Supremo fica totalmente tendencioso e pende para um lado e gera essa crise institucional. Agora, o senhor, entre aspas, sofre de um mesmo mal, até a gente costuma comentar bastante aqui, do Caiado, do Ratinho Júnior, que eles são muito populares nos seus estados, onde os senhores governam, mas tem essa dificuldade de nacionalizar o nome para uma eleição presidencial. O que o senhor tem feito, né, para tentar chegar ao maior número de pessoas? E já avisando o senhor aqui, que a Anitta Prazeres, na nossa live, diz que o senhor tem o voto dela já aqui no Paraná, pelo menos alguns votos o senhor já começa a arrebatar aqui no estado. Muito obrigado, Anitta. Bom, o que eu tenho feito é mostrar que em Minas Gerais nós fomos um governo capaz de consertar a destruição do PT. Parece que nenhum outro governador assumiu um estado tão arrasado, tão caótico como era Minas Gerais. Para você ter ideia, os 853 prefeitos de Minas não recebiam o ICMS e o IPVA, os repasses. Isso é a mesma coisa que alguém trabalhar sem receber a totalidade do salário, simplesmente porque o antigo governador do PT falou: eu não tenho dinheiro, o estado está quebrado, eu quero que as prefeituras quebrem também. Nós tivemos lá em Minas Gerais prefeituras que, em vez de pagar o salário, passaram a dar cestas básicas para os funcionários municipais até que a situação fosse equacionada. Lá em Minas Gerais nós tivemos 240 mil funcionários públicos inscritos indevidamente no SPC Serasa, porque o governo descontou o empréstimo consignado e não pagou os bancos. Então essa era a situação lá. Então eu falo que lá nós mostramos que Minas Gerais foi um estado reerguido, é o Titanic que saiu do fundo do mar e que hoje está caminhando, com dificuldades ainda, mas já não está no fundo do mar. Então eu vejo que nós temos aí, temos condição de termos propostas, porque tivemos de cortar na carne. E eu faço questão, Carlos, de dar o exemplo. Um governo quebrado. Nós tínhamos lá um governador que morava num palácio com 32 empregadas, mordomos, garçons, governantas. Em vez de morar no palácio, eu aluguei uma casa comum, aonde eu moro, tem uma empregada que eu também pago do meu bolso. Então, se você está numa situação ruim, você precisa de bons exemplos. Não é ele que vai corrigir a situação financeira, não. Mas, na minha opinião, é o primeiro passo necessário para você começar. E depois reduzir a gastança. E lá em Minas nós cortamos mais de 50 mil cargos.
Isso seria o equivalente, já que Minas representa aproximadamente 10% do Brasil, o governo federal cortar 500 mil de cargos. É algo muito expressivo e melhorando todos os indicadores de políticas públicas. Então, acho que Minas tem o que mostrar e é o que o Brasil precisa fazer. Para você que está nas ondas da FM, estamos de volta aqui com entrevista exclusiva no Jornal da Manhã Paraná com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, chegou um monte de mensagem, não só aqui no chat, como no nosso telefone de WhatsApp, de pessoas fazendo críticas a essa sua postura fechada de alianças com outros nomes da direita em um primeiro turno em 2026. O receio é justamente a divisão de votos na direita que pode dar força para a esquerda. Como que o senhor responde a isso? Bom, eu respondo que questões políticas não dependem só de mim, Manuela, depende do partido, né? Depende de questões pessoais. Hoje a posição do Partido Novo, a qual eu estou filiado, é essa. Se amanhã a posição do partido mudar, e pode mudar, né? Eu já participei de 2 campanhas, lembrando que eu sou recente na política, eu não sou político profissional, não sou político de carteirinha, eu disputei a eleição de 2018 e de 2022 por inconformismo, por indignação com o PT em Minas Gerais. E vi que no último dia do prazo, muita coisa muda. Se o Partido Novo lá na frente chegar à conclusão que talvez haja um caminho melhor, provavelmente ele vai adotar, mas a posição hoje é que o Partido Novo terá um candidato a presidente. E como eu disse, eu não vejo 2, 3, 4 candidatos como algo negativo não, porque no segundo turno todos estarão juntos, vão se unir. Então no primeiro turno vai ser um teste para esses candidatos e no segundo todos juntos contra a esquerda. E são vários, desculpa, Carlos, são vários esses nomes que estão surgindo, sobretudo Ratinho Júnior aqui do Paraná, Romeu Zema, Minas Gerais, Ronaldo Caiado de Goiás e Tarcísio de Freitas de São Paulo. O senhor se avalia como o melhor desses 4 nesse momento? Eu não me avalio como o melhor não, cada um tem os seus históricos, os seus diferenciais. Agora nenhum precisou tirar o Titanic do fundo do mar como nós. Entende? E eu tenho um histórico privado. Eu fiquei mais de 30 anos da minha carreira profissional abrindo loja em 470 cidades, a grande maioria em Minas. Conheço o interior de Minas, o interior do Brasil, como poucas pessoas conhecem. E tenho um histórico de empresário, de estar coordenando o time, montando equipes, muito mais do que está fazendo política. Então acho que o Brasil também precisa e está tendo, né, uma oxigenação na política. Precisamos de ideias novas, pessoas novas. Então nesse ponto aí eu sou um pouco diferente dos demais que muitas vezes têm aí um histórico público bem maior. O governador Romeu Zema vem a Curitiba para participar de um evento de filiação, né, do vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, que está aqui também no nosso estúdio, o Lucas Santos, presidente estadual aqui do Novo também, e esse evento de filiação acontece hoje, né, 6h30, a partir de 6h30, ali na Sociedade Thalia. O que representa essa entrada do Paulo Martins no Partido Novo e o que o Novo projeta para o cenário da eleição de governo em 2026? Bom, Paulo é muito bem-vindo, é uma pessoa que já tem um histórico que vocês aqui de Curitiba, do Paraná, conhecem, e eu, como, né, um filiado do Novo, fico extremamente satisfeito. E o Novo tem mostrado que onde ele chega no executivo, as coisas melhoram. Tanto eu, quanto o prefeito Adriano de Joinville, uma das maiores cidades aqui da região sul, em Santa Catarina, tivemos uma reeleição muito acima da média e temos provado que essa gestão com gente qualificada, essa gestão que combate todo tipo de privilégio, que combate corrupção, que quer transparência, que é muito criteriosa com qualquer gasto do dinheiro público, é uma gestão que traz bons resultados. E, na minha opinião, é aquilo que o Brasil precisa. E eu tenho certeza que o Paulo está vindo para o Novo porque ele tem esses princípios e pode agregar muito. E em Minas Gerais, aonde o Novo começou primeiro, com a minha eleição em 2018, o partido cresceu muito em termos de vereadores,
de prefeitos, e o ano que vem, com toda certeza, nós vamos ter um avanço considerável também em deputados federais e senadores. Governador, para a gente encerrar, porque infelizmente estamos ficando sem tempo, a gente já falou de vários nomes ali, né, que estão se mostrando como presidenciáveis, chamamos assim, para o ano que vem, mas quero falar especificamente do governador Ratinho Júnior, que é o governador aqui do estado do Paraná. Quero entender a sua relação com ele, até sabemos que existe agenda hoje com o Ratinho Júnior, o senhor já tem outra data prevista para estar de novo aqui em Curitiba, acho que a reunião do COSUD vai acontecer ainda nesse mês, o senhor talvez venha aí também aqui ao nosso estado, então quero entender a sua avaliação de Ratinho Júnior como um nome aí alçado também no cenário nacional e a sua relação com ele. Bom, minha relação com o governador Ratinho Júnior é a melhor possível. Nós fomos eleitos, né, em 2018, estamos completando já, tanto ele quanto eu, 6 anos e 7 meses de mandato, então já é um tempo expressivo. O Paraná avançou muito, ele está de parabéns com a gestão, conheço diversas pessoas da equipe dele, montou um time muito bom e nós nos damos muito bem, estávamos juntos lá em Brasília. E tenho certeza que o fato dele vir a ser um pré-candidato, candidato e eu também, não vai mudar em nada essa relação. Enfrenta ele sem problemas em 2026. Porque o que nós queremos, Manuela, é um Brasil melhor. E eu acho que as propostas dele e as minhas são muito semelhantes. É um governo austero, um governo com gente competente, que combate corrupção. E nós vamos continuar juntos. O nosso grande objetivo é tirar a esquerda, que tem se mostrado desastrosa. Então eu vejo que nós temos muito mais afinidades do que diferenças. E respeito ele, gosto da pessoa dele como pessoa mesmo, e vou ter hoje a felicidade de almoçar com ele lá no Palácio. Governador, eu falei que era a última, mas só para fazer uma pergunta aqui que chega da nossa audiência, mas já estouramos o tempo. A cobrança de, não você também, né, mas outros governadores, de não terem estado presentes na manifestação que aconteceu no último final de semana, apesar de defender as pautas que estavam na manifestação, como fez aqui na nossa bancada. Por que não foi? Então, eu sou da opinião que todo evento como esse, você deve estar prestigiando. Lembrando que eu já fui, acho que em 90% dessas manifestações. Mas algumas agendas, até por questões pessoais, familiares, não é possível. Eu moro em Belo Horizonte, minha família mora no Triângulo Mineiro, a 400 quilômetros. Eu costumo ver meus pais, no máximo uma vez por mês, 1 dia, 2 dias, já são idosos. Meus filhos menos ainda. E eu já tinha compromissos assumidos. Mas o meu discurso continua o mesmo e eu fico muito satisfeito de ter ido muita gente na rua. Vale muito mais gente na rua do que em cima do caminhão. E o pessoal está achando que é gente em cima do caminhão que conta, é gente na rua. E isso aconteceu. Então eu fico muito feliz e quem me acompanha sabe que a minha posição é exatamente igual a dos manifestantes, a de quem subiu no caminhão também. Inclusive, acho que eu tenho sido até o governador que mais tem se posicionado a respeito desses excessos que o Supremo tem cometido. Governador